Olá, galera do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula dessa semana. Nas últimas aulas de arte, estávamos estudando um artista Juan Miró, e eu comentei com vocês que esse artista espanhol era apaixonado pelo desenho das crianças. Eu encontrei um livro que é voltado para o público infantil, que conta a história do Juan Miró, que se chama Laura e Lucas Descobrem Miró, que são duas crianças que fazem uma visita ao universo das obras de arte do Miró. É bem interessante. Tem imagens belíssimas e as crianças vão conhecendo a arte do Joan Miró. E no final ainda tem algumas atividades para as crianças que ficaram, tipo quiz, perguntas e respostas. É bem legal. Fica uma dica para vocês. Laura e Lucas Descobrem Miró. É da coleção Pintores para Crianças. Para o Joan Miró, o nome correto é Joan Miró, mas às vezes a gente acaba falando Juan Miró, mas o correto é Joan Miró. Para o Joan Miró, pintar é como se fosse um jogo, o jogo das artes visuais, o jogo das artes plásticas. E todo jogo ele tem algumas regras, tem algumas peças. E essas peças desse jogo da pintura do Joan Miró eram o quê? As linhas e as cores. Então, para ele, construir uma arte é como se ele estivesse jogando, brincando, e ele vai combinando, ele vai colocando as peças do seu jogo, que são as linhas e as cores. E ele mesmo criava regras para esse jogo de desenhar e de pintar. Uma de suas regras eram utilizar cores fortes, vivas, extravagantes. Por isso que ele sempre utilizou muito as cores primárias. Um outro elemento que influenciou muito a arte do Joan Miró é o surrealismo. O surrealismo é um movimento artístico. Você já ouviu falar dele? O surrealismo é um movimento artístico e ele surgiu na França no ano de 1924. O artista que é surrealista, a obra de arte que é surrealista, não tem por objetivo, não quer mostrar uma cena real. Ele pode até se inspirar em formas reais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa realidade, mas elas são pintadas e desenhadas e mostradas de uma forma irreal. Então nós podemos dizer que o surrealismo até mostra objetos, formas que a gente reconhece, mas de uma forma irreal. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês de obras que são surrealistas, do Vladimir Cauchy, do Salvador Dalí, que são artistas famosos do surrealismo. Vejam só, nós conseguimos identificar as formas, mas a forma como elas foram pintadas, o jeito que elas foram dispostas na tela, mostra um mundo de sonho, um mundo de imaginação. Elas não poderiam existir daquela forma que elas foram representadas. Vejam só, eu acho bem interessante. Então, na aula de hoje, você vai se transformar em um artista surrealista. Isso mesmo. Você vai criar uma arte que vai se chamar arte surrealista. Professor, mas qual vai ser o ponto de partida? Eu vou dar um ponto de partida, um desenho, um objeto que existe na nossa realidade. Quando o desenho, a forma que a gente representa, existe na nossa realidade, a gente chama essa arte de figurativa. Então, por exemplo, se o professor desenhar uma maçã, o meu desenho ele é figurativo, porque a maçã todo mundo reconhece. Se eu desenhar a Mona Lisa, é figurativo, porque todo mundo reconhece que é o desenho de uma mulher. Se eu desenhar uma flor, é figurativo, porque todo mundo entende que é uma flor. Não importa se a minha flor está torta, se ela é vermelha, se ela é amarela, se é uma rosa, se é uma margarida. Mas é uma flor, todo mundo olha e compreende.
No surrealismo, a gente usa a figura da mulher, de uma maçã, de uma flor, mas de uma forma completamente irreal. Então, por exemplo, eu poderia desenhar uma flor onde o miolinho da flor seria o planeta Terra. Nossa, professor, é isso mesmo. Existe o planeta Terra, não existe? Existe uma flor, mas os dois juntos, onde o planeta Terra é o miolo de uma flor, é uma coisa irreal. É uma arte surrealista. Então agora vocês vão pegar o caderno de desenho e o lápis, que nós vamos fazer um desenho que vai começar como figurativo e ele vai se transformar em surrealista. Vamos lá. Um lápis. Vejam só, nós vamos fazer esse desenho com um lápis. Depois você pode até contornar de canetinha preta, tudo bem? Para ele ficar bem visível. Nós vamos tomar por partida a forma de um lápis. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente pode transformar algo que é figurativo em algo que é irreal, que é bem fruto da sua imaginação mesmo? Então é isso mesmo. Nós vamos fazer no centro do caderno de arte o desenho de um lápis. A partir disso, você vai parar, você vai olhar aquele desenho de lápis e você vai imaginar uma forma surreal para ele. Tudo bem? Eu vou fazer o esboço do meu, o desenho do lápis todo mundo vai fazer junto. Depois que eu terminar o lápis, que eu vou fazer bem devagar para todo mundo fazer, grande no centro da folha, eu vou parar e eu vou mostrar o meu, uma ideia surrealista. Mas cada aluno precisa criar a sua ideia surrealista. Aquele lápis ele vai estar inserido num mundo fantástico, de uma forma que um lápis não estaria. Eu não vou fazer um lápis dentro de um estojo, porque isso é o comum. Isso aí seria numa obra figurativa, como a Mona Lisa. Ela está em frente a uma paisagem e tudo mais, né? Lembre-se que a nossa arte dessa semana ela é surrealista. Então você vai ter que imaginar um lápis numa situação completamente irreal. Vamos lá? Vamos fazer primeiro o desenho figurativo no caderno de vocês. Sigam. Primeiro o professor vai fazer aqui uma pequena linha reta. Vocês vão usar o lápis. Eu já vou usar a canetinha preta para todo mundo conseguir enxergar, tudo bem? Faço uma linha reta. Aí eu desço uma linha reta. Tranquilo até aqui, né? E outra linha reta. Tudo bem? Aqui agora eu vou descer uma linha para cá e uma linha para cá. Eu gosto de fazer a pontinha do lápis mais arredondada, mas você pode deixá-la bem fininha se você quiser. E depois eu faço assim. Sabe aquela partezinha de apontar do lápis? Então eu vou fazer aqui agora, ó. Tudo bem? O seu lápis pode ser igual ao do professor, aí você faria uma bolinha aqui, ou pode ser aquele lápis que tem borracha na ponta, que eu vou fazer. Que é assim, né? Tem a borrachinha na ponta. Então eu vou fazer ele aqui, ó. Lápis, a ponta e a borracha, ok? A partir daqui, galera, o seu lápis ele vai se transformar agora em uma arte surrealista. Isso antes de você começar a fazer a pintura. Primeiro pensa, né? Coloca a cuca para funcionar. É um jogo agora, um jogo onde você vai brincar com linhas e com cores e imaginar esse lápis numa cena surreal, né? Então esse lápis ele é um edifício, ele é um prédio de apartamentos. Se você vai fazer janelinhas e alguém aqui na janelinha, né? Ou um carro entrando na garagem, que é o lápis. Existe um prédio que é um lápis? Não. Esse lápis, ele é... Vamos ter ideias surrealistas agora. Esse lápis, ele na verdade, ele é um foguete, né? E aqui eu vou fazer o sistema solar. Não sei. Então agora vai depender da criatividade de vocês. Eu vou dar uma pequena demonstração do que eu faria, mas nesse caso não existe o certo e o errado. Vai depender da criatividade e da imaginação de cada um, certo? Vamos lá?
vou dar continuidade no meu, mas a ideia é basicamente essa. Eu fiz um lápis que na verdade é um artista que está pintando uma estrela e eu vou tentar transformar isso daqui num céu. Então nós teremos um lápis pintando o universo, olha ele aqui pintando uma estrela, está até gotejando, né? E esse lápis ele está humanizado. Então ele tem braços, ele está segurando o pincel, ele está segurando a paleta de tintas, ok? Mas agora é com vocês, o lápis de vocês, ele vai estar em qual história surreal, né? Lembrando que não é um lápis como a gente costuma ter, não vai desenhar uma mesa com um lápis ali paradinho. É um lápis que vai estar em uma história de uma forma que seria irreal. Tudo bem? Estou curioso para saber qual vai ser o resultado do trabalho de vocês, eu vou continuar o meu aqui. Tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, vocês já podem começar com o trabalho de vocês aí, tá? O resultado você pode deixar anexado para o professor a foto, tudo bem? Desse trabalho no Classroom, combinado? Um grande abraço, pessoal, estou com saudades. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau.